Quando se trata de vendas na internet, uma das coisas cruciais para ter um bom faturamento por aqui é ter uma boa página de vendas. Você pode ser o Mark Zuckerberg para poder fazer anúncios no Facebook, mas cara, se você não tem uma página de vendas bem feita, você não vai vender. Escuta o que eu tô falando. Não vai vender. Tráfego nenhum salva uma página de vendas ruim. Se você não tem uma boa página de vendas, você tá fadado ao fracasso 100%. E nesse vídeo aqui eu vou te passar um passo a passo que você só vai copiar e colar essas técnicas aqui para ter uma ótima página de vendas. Com certeza o melhor eu vou deixar pro final, tá? Algumas técnicas legais que eu sempre utilizo para melhorar minhas páginas de venda. Então já vai se inscrevendo, deixa seu like pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante e passe a recomendar para mais pessoas, tá? Então deixa seu like, ativa o sininho e se inscreve aí se você não é inscrito. O meu nome é Vitor Siqueira e você está no meu canal. Pessoal, antes de começar e dar sequência aqui de verdade nesse vídeo aqui com as dicas e tudo mais, a gente precisa entender o que é uma página de vendas ou landing page, né? Muita gente aqui no Brasil chama de página de vendas, porém o termo correto para que a gente fala, que as plataformas às vezes comunicam com a gente, né? Por exemplo, lá no Google Ads eles falam muito de landing page, eles não falam página de vendas para nós. É interessante a gente se atentar aqui, tá? A página de vendas é praticamente a mesma coisa que uma landing page. Então, se eu falar landing page aqui no vídeo, ou se eu falar página de vendas, é basicamente a mesma coisa, tá? A página de vendas ou landing page nada mais é que uma página da web que você oferece um produto, tá? Um produto. Você não tem, por exemplo, um e-commerce que você tem vários produtos à disposição das pessoas, né? Como tênis, short, blusa. Na landing page ou página de vendas, normalmente, tá? Normalmente, quase que sempre, a gente oferece um único produto. Aí, caso a pessoa tenha interesse nesse único produto, ela é direcionada para o checkout do produto e lá no checkout, que é onde entra a Bripe, a Hotmart, né? A Eduze, etc., Monetize. A pessoa faz o processamento de pagamento dela ali, né? Ela coloca os seus dados pessoais, coloca o cartão de crédito e ela é levada para a página de obrigada, onde de fato foi efetuada a compra, né? Onde a gente avisa para o lead que ela efetuou a compra. Então a página de vendas é o começo desse processo, né? Que é onde a pessoa é levada para chegar até o checkout. O nosso objetivo é com que ela compre, tá? E o objetivo da página de vendas é fomentar esse desejo nela, né? Ela ter aquele interesse sobre aquele produto para poder efetuar a compra logo após, né? Ter despertado aquele interesse dentro dela. Cara, só do que eu expliquei aqui do que é uma landing page, já deu para você entender que a landing page ela é muito importante para as suas vendas. Cara, se você faz um anúncio no Facebook, por exemplo, vamos dizer que você está anunciando lá no Facebook, e você consegue fazer uma landing page que ela tem uma alta conversão, você vai gastar muito menos no Face para poder fazer uma venda na internet, né? Enquanto se você tiver uma página muito ruim, né, que não desperta pouco interesse, que demora a carregar e etc., as pessoas que você está comprando, né, dentro dessas plataformas de publicidade, você vai pagar muito para que elas tomem decisões dentro do seu site. Fechou? Então, cara, se atenta aí que a página de vendas é mais importante que o tráfego, na minha opinião, tá? Então, vem comigo. Antes da gente começar aqui, eu já queria te falar um negócio. Não existe, pelo amor de Deus, não existe uma fórmula mágica que você vai dar Ctrl+C, Ctrl+V que vai fazer a sua página de vendas vender, tá? Não existe isso. Você tem que fazer vários testes, você tem que estudar bastante para entender para quem que você está anunciando, né? Para saber qual tipo de pessoa entra no seu site, para saber como que você vai despertar o interesse dela e etc. Então, cara, é muito estudo que você tem que fazer antes de chegar a algumas conclusões dentro da sua página de venda. Aqui nesse vídeo, né, nas próximas etapas, eu vou colocar elementos que são cruciais para que você tenha bons resultados aqui dentro, né, da sua página de vendas, quando você estiver construindo e tudo mais. Eu vou falar um pouco mais sobre otimização, teste AB, performance já no final do vídeo. Primeiro passo, conheça o seu público. Parece até meio clichê falar isso, né, conhecer o público e tudo mais, que você tá careca de ouvir aí. Mas, cara, é muito importante você saber para quem que você tem que desenvolver a página de vendas. A página de vendas, ela não tem que ficar bonitinha para você. Ela tem que ficar bonitinha para o seu consumidor final. Por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas elas fazem sites bastante sofisticados em questão de design, né? É comum aqui no Brasil isso. Já lá nos Estados Unidos, a maioria das páginas de vendas é como se fosse sites dos anos 90. Porém, é o que mais converte para eles e se converte muito para eles, então eles vão continuar fazendo isso por lá. É a mesma coisa que você tem que fazer com o seu site. Você tem que entender para quem que você está se comunicando, se o design do site vai ser mais ou menos aqui, se vai ser mais ou menos ali, a comunicação é para gente mais idosa. Então, se for para gente mais idosa, você pode aumentar o tamanho da fonte da escrita, né, do seu site. Se for para pessoa mais jovem, às vezes um design mais sofisticado, né, mais futurista. Então, cara,
vai basear muito no estudo de público que você vai fazer. Eu vou dar um exemplo aqui do último lançamento que eu participei, que eu tive a honra de participar, tá? Esse site aqui que é da GK, né? A gente participou, graças a Deus, do lançamento da GK, né? No tráfego pago dela e tudo mais. E o desenvolvimento do site dela, olha pra você ver que incrível. Ela tá se comunicando justamente com o público dela. O jeito que ela gravou os vídeos, as imagens e tudo mais. Ela tá comunicando com o público dela, que é mais jovem e tudo mais. Existem colágenos que às vezes as pessoas vendem para as pessoas mais idosas, existem colágenos que as pessoas vendem para as pessoas mais novas, ainda mais essa que é marca de uma influenciadora muito grande, né? Vocês podem ver que tem a cara dela aqui, ó, pra você ver, um jeito mais estilo dela e tudo mais. Então ela tá comunicando com o público dela. Eu vou dar um exemplo aqui de um outro produto que é mais ou menos na mesma pegada que a dela, ó, que é Gummy também, etc. Ó, pra você ver como é que a comunicação é bem diferente. As letras aqui, ó, são bem maiores, a fonte, né, é bem maior, você vê bem mais destacado. Então ela provavelmente está comunicando com uma galera mais velha, né? Vocês podem ver que as provas sociais tem uma galera um pouco mais velha e tudo mais. Então, cara, tudo depende do público que você está se comunicando. Se você está se comunicando com um povo mais idoso, faz um site baseado nesse público. O site não tem que ficar perfeito para você, tem que ficar perfeito pro seu lead. É a mesma coisa aqui no meu conteúdo aqui. Eu tenho que gravar conteúdos que interessam vocês, eu não tenho que gravar conteúdos que me interessam. Se fosse para mim gravar conteúdos que me interessam aqui, eu tava fazendo só vídeo de dados, análise de dados, Google Analytics, essas coisas, que são coisas que eu sou apaixonado. Porém, eu sei que esse tipo de conteúdo não dá muita visualização aqui no YouTube, né? As pessoas não estão muito interessadas nisso. Então eu costumo fazer outros tipos de vídeo. Eu vou até trazer conteúdos de Google Analytics bem avançados aqui mais pra frente. Porém, fica aí pro próximo mês, ou até mesmo no final desse mês eu já tô criando. Segundo passo, crie uma proposta única. Galera, se vocês prometem tudo que o seu produto, por exemplo, vamos dizer colágeno, né? Ele mexe com unha, cabelo, com pele, promete até alguns milagres aí. Você não tem que sair soltando todos esses benefícios de uma vez só na sua página, não. Ela tem que ter uma promessa única de verdade. Por exemplo, esse produto da GK aqui que a gente participou, ela promete que ela tem 2,5 gramas de Verisol, né, que é uma fórmula bastante robusta, né, para entregar resultados pro cliente final. Então a promessa dela aqui é mais baseada na quantidade de Verisol que tem dentro do colágeno, que vai trazer inúmeros benefícios. Porém, ela tem essa proposta única. Se você coloca lá, compre colágeno, que ele vai fazer isso, que ele vai fazer aquilo, que vai fazer aquilo, que vai fazer aquilo. Você coloca aquele tanto de coisa, não vende, porque a pessoa fica perdida. Ela fica, poxa, mas eu queria só aquilo, dando aquilo mais, não parece meio mentiroso, né? Não é aquilo tudo. Então você tem que ter uma proposta única. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que vende um curso de fazer bolos. Ao invés de você fazer um negócio tipo, cara, meu curso aqui você vai aprender a fazer bolo. É muito amplo, tô dando um exemplo diferente do colágeno, tá, pessoal? É um outro tipo de exemplo que as pessoas cometem também, tá? Porque elas falavam, por exemplo, curso de violão e pronto. E aí, curso de violão, o que mais? Você faz alguma coisa única? Curso de violão para sertanejo? Curso de violão para não sei o que, com dedilhado? O que é esse curso de violão? O curso de bolo aqui. Você não vai fazer uma chamada lá e falar, cara, você vai aprender a fazer bolo. A pessoa vai ficar assim, nossa, e aí? Tá entendendo? Quando você faz uma proposta, por exemplo, desse tipo aqui. Nesse curso de como fazer bolos de casamento, que ajudam pessoas iniciantes a fazer bolos tanto realistas quanto fakes pro não sei o que, você vai conseguir ganhar dinheiro com isso. Ponto. Claro que eu me embolei aqui, mas só pra vocês terem uma noção. Eu tô ensinando a pessoa como que ela pode ganhar dinheiro fazendo bolos de casamento, sendo ela fake ou bolo original, né, que as pessoas fazem. Então, ela tá dando uma proposta única pra pessoa. E geralmente, quem faz esse tipo de proposta única são os que mais vendem. Você pode ver no meu vídeo passado aqui, eu falei um pouco mais sobre os nichos mais lucrativos. É justamente sobre isso, ó. Por exemplo, esse nicho aqui de como ganhar dinheiro fazendo bolo. Ele tá situado no nicho de riqueza, com um subnicho no mercado de bolos, né? E você aprender a confeitar esses bolos para poder vender o seu serviço. Eu, por exemplo, eu ganhei muito dinheiro vendendo um produto que chamava Como Fazer Bolos de Biscuit e Ganhar Dinheiro com Isso. Cara, vendi demais. O produto eu acho que eu ganhava 168 de comissão e eu fazia R$30 por venda. É muito ridículo de fazer venda quando ele tem uma proposta única e que o mercado ainda é um oceano azul. Então, corre atrás desse tipo de proposta para o seu site. Terceiro passo. Tenha um site rápido, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tenha um site rápido. Esse, pra mim, é um dos pontos que as pessoas não olham e que é o fator primordial dela tá perdendo venda. Às vezes o site é até bom e tudo mais, não sei o que, mas demorando a carregar, a pessoa ela não vai entrar dentro do seu site.
Se demorou mais de 5 segundos ali, cara, você vai ter no mínimo ali uns 40% de taxa de rejeição, né? As pessoas elas não vão conseguir nem entrar e vai abandonar o seu site. Então, se atente muito ao site carregar rápido, tá? Então, eu vou te passar aqui algumas dicas. Por exemplo, se você usa imagens JPEG, PNG e etc no seu site, você tem que trocar tudo isso, tá? Já faz um conversor aí, converte ele para WebP, se eu não me engano, ou SVG, para quem usa vetores e tudo mais. Troque para esses formatos que eles são bem mais limpos, né, na hora de fazer um carregamento. Então, você pode ir tranquilamente num conversor de imagens aí na internet e trocar. E caso se você não quer fazer, né, converter para WebP, se eu não me engano, e SVG, você pode fazer um compressor de imagem, né? Você pode comprimir. O compressor de site que eu uso é esse aqui, ó, TinyPNG, que aí você coloca aqui se ele é WebP, né, igual eu acabei de falar com vocês, PNG ou JPEG, você coloca aqui e ele diminui o tamanho da imagem. Então, para carregar, né, para a internet do seu cliente, às vezes ela é muito ruim, para ela conseguir carregar aquele de imagem vai ser mais fácil. Se você ficar usando imagem muito pesada, com a internet dele que às vezes está no 3G, né, tá no Wi-Fi ruim, não vai carregar, a pessoa vai estar com um site ali que não está aparecendo nenhuma informação, ela vai acabar saindo, vai abandonar seu site com certeza. Outra coisa, confira se o seu site não está sujo demais de códigos. Por exemplo, se você usa o WordPress, Elementor e tudo mais, nada contra quem usa, mas, cara, o Elementor e o WordPress, eles têm bastante código sujo dentro do seu site, então faz com que o processo de carregamento, né, do site fique um pouco mais lento, porque o site ele tem que carregar todas as linhas de código e tudo mais para conseguir carregar o site completo. E quando você tem uma internet ruim, para carregar aquele tanto de linhas fica mais complicado. Se você tem um site em HTML, né, mais simplificado e tudo mais, a internet vai conseguir ler aquele código mais rápido e consecutivamente o site vai carregar bem mais rápido. Para você testar tudo isso, né, você quer saber se o site está rápido ou não, tem um site que eu gosto muito. Você pode fazer isso pelo Google Analytics também, tá? Mas eu gosto muito de usar esse aqui, ó, GTmetrix. GTmetrix.com, você acabou de entrar nele aqui, você acessou e tudo mais, você vem e coloca seu site. Por exemplo, vou colocar o site da GK aqui. Vamos colocar o site da GK. Você vem aqui, coloca e pede ele para analisar. Ele vai fazer todo um carregamento do site, uma análise e tudo mais. Ele vai gerar um relatório e ele fala, ó, você tem 92% de performance. Isso aqui é muito bom, ó, o site está carregando em média, vamos ver aqui. O site está demorando para carregar 1 segundo, ó. Vocês podem ver que ele carregou aqui o site completo aqui em 1 segundo. Então vocês podem ver aqui o que está pesando mais dentro do site, ó. Aí ele fala, né, as imagens que estão pesadas, aqui tá falando que o vídeo tá pesado. Vocês podem ver que todas as imagens estão em WebP ainda, já estão comprimidas. Para você chegar em 92% de performance, por exemplo, para mim tá ótimo, tá? Então você não precisa, por exemplo, demorou 3 segundos para carregar, dá para chegar em 1 segundo. Tenta sempre chegar em 1 segundo que você vai ter um site realmente perfeito. Outra coisa, se atente ao servidor que você está usando, tá? Eu recomendo você usar 2, ou a DigitalOcean, que para mim é a melhor hoje em questão de servidor e tudo mais, só que ele é bem mais complexo de mexer. Se você está procurando algo mais tranquilo, onde você pode fazer o seu site mais de boa, né, sem muita preocupação em relação à hospedagem, né, algo mais simplificado, procure a HostGator, é onde eu uso para carregar todos os meus sites. Esse aqui, por exemplo, tá na DigitalOcean porque, como é um lançamento da GK, né, uma pessoa muito grande, a gente precisa ter um servidor realmente dedicado para isso, para receber esses usuários, tá? Na hora do lançamento foi quase 10 mil pessoas, tipo assim, em questão de 1 minuto e meio para chegar dentro da página de vendas e para procurar comprar o produto. Então, para ter bastante gente assim dentro do site, precisa ter um servidor mais potente. Porém, se você não vai ter 10 mil pessoas por minuto dentro do seu site, você pode tranquilamente ter um HostGator que vai resolver todos os seus problemas, tá? Quarto passo, seu site ele tem que comunicar com o seu anúncio. Se você está fazendo ele no Face, no Google e etc. Cara, ele tem que ser totalmente congruente. Se você fala de A no anúncio e fala depois de B na página de vendas, é muito frustrante pro seu lead ter que chegar ali e não é o que ele queria. Então eu falo, cara, que bosta, vou embora. Então é isso que você tem que se atentar. O seu anúncio ele tem que ser totalmente comunicativo com o que tá dentro da sua landing page. Totalmente. Eu já fiz alguns anúncios algumas vezes, né, de coisas que eram totalmente desconexo e eu fazia sem pensar, né? E depois que eu comecei a me atentar que o anúncio, a copy, a headline, ela tem que comunicar com o que tá dentro da página de vendas, eu passei
você a fazer muito mais vendas. Então, se atente a ter uma landing page direcionada ao tipo de anúncio que você faz. Ou você adapta a sua landing page, ou você adapta os seus anúncios, tá? Pessoal, agora eu vou falar um pouco de alguns elementos que tem que ter no seu site para ele ter uma boa performance, tá? É claro que isso aqui não é regra, você não tem que às vezes colocar todas elas, porém, todas que eu vou falar aqui ajuda bastante e eu nunca deixo de ter dentro dos meus sites, tá? Então, coisas que eu tenho que tentar passar para o cliente ali. E eu vou deixar aqui de uma forma bem geral mesmo. Então, os elementos que precisam existir no seu site e que é super mega importante é proposta única, depoimentos, provas sociais. Proposta única eu já até falei com vocês, né? Mas, ó, depoimentos e provas sociais eu gosto de falar muito porque as pessoas que estão ali na sua página de vendas, elas estão com dúvida se ela compra ou não. É o processo que você tem que fazer para convencer elas. Então, se elas verem, né, que tem mais gente comprando aquilo, que tá tendo resultado e tudo mais, ela vai se sentir mais tranquila na hora de efetuar a compra. Você ter provas sociais, né, que seja de print de WhatsApp, que seja de pessoas fazendo vídeos, né, gravando vídeos falando que gostou do produto ou que gostou do curso, isso é muito importante e gera sim muita credibilidade para o seu produto e no caso do seu site também. Falar sobre garantias, por exemplo, a pessoa que compra, ela tá com dúvida, com certeza, ela tem várias objeções se compra ou não, e você falar que tem garantias, né? Ah, você tem 7 dias para você testar como você quiser e tudo mais, e você pode pedir reembolso sem letras miúdas e tudo mais. Cara, isso é muito comum no mercado e é sim algo que você tem que fazer. Eu faço muito isso também nos produtos físicos, né? Que eu falo muito de garantia de 30 dias. Tem produto que eu já trabalhei, que eu já coloquei, que eu trabalho até com 90 dias de garantias, né? Quando a pessoa compra de 3, por exemplo, vamos dizer no mercado encapsulado, né? Se ela compra 3 potes ou mais, ela tem 90 dias, né? Caso o produto não chegue, ou se ela comprar e não gostar, ela pode simplesmente pedir o reembolso. A pessoa, quando ela se sente confiante de fazer a compra, é muito melhor. Então, você falando isso, você deixa ela mais tranquila. Ah, e falar um pouco mais se o produto, por exemplo, no mercado de encapsulados, que ele é aprovado pela Anvisa e tudo mais, isso é muito importante também. Então, deixa a pessoa, pô, o produto ele é 100% natural, ele é aprovado pela Anvisa, tudo mais. Não, então tem um certificado ali, eu vou comprar porque ele é confiável. Então, a pessoa, ela sente isso na hora que ela tá lendo. Colocar fax na sua página de vendas, por exemplo, algumas perguntas e respostas. Por isso que é bom você estudar o seu público, né? Você entender qual é a dúvida deles, quais são as objeções dele antes de efetuar a compra, que você vai tirar todas elas ali dentro do fax. Por exemplo, quantos dias eu tenho de garantia? Esse produto tá no Reclame Aqui, posso comprar no Mercado Livre? Isso eles perguntam demais no Google, então é bom você esclarecer essas dúvidas ali. Eu posso pagar no boleto, eu posso pagar no Pix, cartão de crédito, como que paga, quanto que eu tenho de garantia, quanto tempo demora para chegar. Tudo isso são objeções que as pessoas têm na cabeça, que você tem que tirar tudo isso da cabeça dela, tá? Você tem que fazer uma lavagem cerebral ali no FAQ. Quanto mais perguntas e respostas bem feitas e bem direcionadas, você vai ter sim ótimos resultados, tá? Eu te garanto que você vai sim, porque, cara, se você colocar um Hotjar ou um Clarity lá dentro do seu site, que eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, você vai ver que quase que umas 30% das pessoas, elas vão lá no FAQ e vão ficar lendo, e elas ficam bastante tempo lendo, tá? Papo de 10 minutos, elas ficam ali, ó, só lendo o FAQ. Então é muito importante que você tire as dúvidas, quebre as objeções e efetue sua venda. Eu acho que, na minha opinião, sua página de vendas, ela converte bem quando ela quebra todas as objeções do cliente e quando você desperta o desejo e o interesse que elas precisam. Pronto, se você faz isso, você tem sim uma página de vendas de alta conversão. Eu curto muito colocar vídeos demonstrativos, né, de como funciona o produto ou de como funciona um curso. Muita gente usa VSL, né? Eu vou falar um pouco sobre VSL, já é roteiro aqui dos meus vídeos aqui, né? Falar sobre VSL mais pra frente, mas VSL nada mais é que um vídeo de vendas, né? Onde você tem ali alguns minutos para poder criar interesse, desejo, quebrar objeções do cliente antes dele efetuar a compra. E às vezes a pessoa prefere ficar vendo o vídeo ali do que lendo o site de fato. Então, eu gosto, por exemplo, de produtos físicos. Quando é um produto de emagrecimento, uma coisa que eu já fiz foi, por exemplo, o produto ele tinha algumas fórmulas lá que ele, numa demonstração de água com óleo, se eu quebrasse ali a cápsula e colocasse no copo, o óleo ele ia virando uma bolinha e ia caindo para dentro da água. Então eu falava assim, cara, esse é um processo e tal, de queima de gordura, que não sei o que. Colocava lá algumas coisinhas para explicar por que a reação química acontecia e como que acontece isso dentro do corpo dela. Enfim, era uma coisa bem bizarra mesmo, mas que funcionava pra caramba. Então a pessoa, ela sentia mais credibilidade do que você estava falando dentro do produto em si. Inclusive, depois eu posso até mostrar esse vídeo para vocês. Ter um bom CTA é muito importante. Coisas que eu sempre faço. Ó, vou colocar aqui o exemplo do produto da GK, ó. Coisas que eu sempre faço. Eu nunca coloco, por exemplo, o valor do produto inteiro
Por exemplo, você vai comprar por R$197. Não, se você colocar por 12 vezes R$19,78, que igual tá aqui, você vai mudar a percepção de valor daquele lead, tá? Então ele vai ver, pô, só 12 vezes 19, isso não é nada pra mim. Agora, se ela olhar e falar assim, nossa, custa R$197, é muito caro. A pessoa ela tem uma percepção de valor ali quando ela tá lendo. E isso tudo realmente faz diferença. Eu já fiz testes colocando um produto a R$197 e a R$19,78. A taxa de cliques, né, a taxa de pessoas que iam pro meu checkout, ou clicava nesses botões aqui, abaixava muito quando eu colocava o valor completo, mas quando eu coloco 12 vezes R$19,78, ela clicava mais, né, ela queria ver a próxima etapa, e isso é importante também. Por exemplo, se ela clicar em comprar agora aqui, é importante que você coloque tá vendo aqui na minha URL, um split 12 aqui. Por que isso? Que aí quando o parcelamento no cartão tiver aqui, ó, já vai estar R$19,87, ao invés de ficar um valor completo de R$197. Isso gera, as pessoas às vezes compram e elas acham que 12 de R$19 tá barato e um de R$197 tá caro. Elas nem percebem que elas estão pagando R$197 no caso. Então isso é muito importante também, ó, você colocar 12 de R$19,87 e a pessoa ela vai falar assim, só 12 de R$19,87 pra mim tá tranquilo, eu consigo pagar. Ponto, você não precisa de mais que isso. Outra coisa, né, além de ter um bom CTA aqui, né, uma chamada para ação, é vocês terem bastante clareza dentro do seu site. A pessoa, na hora que ela entra, ela não tem que ficar confusa sobre o que você está oferecendo. Você tem que ser direto, cara. Você tem que falar, criar interesse. Por isso que é importante aquele negócio da proposta única que eu tô falando. Porque dá mais clareza para a pessoa, né, saber o que ela tá comprando. Isso dá com certeza mais clareza. E ter essa clareza com um design bem feito, né, pro seu site, você vai agregar muito valor, você está tendo uma comunicação de forma clara, você está quebrando objeção, você tem um vídeo demonstrativo, você tem depoimentos falando que seu produto funciona, você tem garantias falando que a pessoa não tem problema nenhum de comprar, você está falando que ela pode parcelar no boleto. Boleto não, na Bripe tem a opção de parcelar no boleto, tá? Então você pode parcelar no boleto, você pode comprar no cartão de crédito, você pode comprar tem até 2 cartões de crédito. Então isso tudo faz com que a pessoa se incentive mais a comprar, tá? Além de você estar despertando interesse, você está facilitando para ela fazer o pagamento. Indo agora para as considerações finais, eu vou falar um pouco de algumas coisas que eu sempre faço que são muito importantes. A primeira, eu sempre instalo alguma ferramenta de mapeamento de calor dentro do meu site. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. O nome dessas ferramentas que eu uso é a Hotjar e o Clarity. Ultimamente eu estou usando mais o Clarity, né? Que é a ferramenta da Microsoft. Nada mais é que um pixel que você instala lá e você consegue, por exemplo, consegue ver as ações daquele lead dentro do seu site, de um único lead e também de vários leads ao mesmo tempo. O que eu gosto de usar é o mapa de calor, né? Saber qual é a porcentagem de pessoas que estão chegando até o momento que eu ofereço a minha oferta. Ou seja, se eu tenho 100% das pessoas que estão lá em cima e apenas 10% chega na parte de onde eu faço meu CTA, meu site está ruim, eu não estou despertando interesse da pessoa rolar até lá embaixo para que ela chegue na parte de onde eu ofereço a venda. O interessante é que isso fique lá nos 80%, 70%, né, das pessoas que entraram e que chegaram a ver a oferta. Quer dizer que o meu produto está despertando um bom interesse. Mapa de calor, pessoal, fica mais ou menos assim, ó. Por exemplo, você vai ver que aqui está bastante quente, né, que bastante pessoas estão aqui dentro e vai ficando frio de acordo com que as pessoas vão saindo, né? Então vocês podem ver, 91% dos visitantes chegaram até esse ponto, né? Então você consegue entender até onde eles estão indo. E quando tem uma quebra, né, muito grande de gente que saiu, você consegue entender aonde que você não despertou interesse o suficiente que fez a pessoa sair. Aí você vai lá, melhora esse ponto, analisa depois de 30 dias e continua sempre analisando para fazer o máximo de pessoas chegarem até a parte do seu checkout. Esse tipo de otimização é muito importante, tá? Então esse de mapeamento de calor para mim é essencial. Outra dica que eu sempre faço aqui é usar o Google Analytics para entender que tipo de público chega ao meu site. Muita gente usa o Google Analytics para ver só quantas pessoas estão ali em tempo real e tal. Nossa, tem 10 pessoas no site. Cara, o Google não serve para isso, tá? O Google Analytics não serve para você ver quantas pessoas estão lá em tempo real. Tem bastante fundamentos complexos até mesmo lá dentro. Por exemplo, esse que eu vou te passar aqui agora é bem básico até, né? Você olhar qual tipo de idade que são das pessoas que acessam o site, a idade das pessoas que atingem a página de obrigado, tá? Por exemplo, aqui da página de obrigado, tá?
Você pode analisar lá que a maioria das pessoas que chegam até a página final, né, a página de obrigado, elas têm entre 25 a 34 anos. Então você não vai anunciar para as pessoas de 55 anos para cima. Você vai anunciar para as pessoas mais jovens, porque a probabilidade das pessoas que chegam na sua página de vendas passar e chegar na página de obrigado é maior. Você pode entender o sexo, por exemplo. A maioria das pessoas que estão chegando na minha página de obrigado é feminino, masculino, né? Se você não tem muitos dados na página de obrigado, você pode usar os dados que você está tendo na página de vendas. Inclusive, você consegue fazer uma ação de conversão em algum botão, né, do seu site, por exemplo, o botão que vai para o checkout, e entender que tipo de público clica naquele botão. Você consegue fazer isso usando o Google Tag Manager com o Google Analytics, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, igual eu falei para vocês, em técnicas mais avançadas de Google Ads. Você pode começar a entender também alguns interesses. Teve uma vez que eu instalei para uma pessoa, né, o Google Analytics, e falei que o interesse que estava dando bom para ela ali era o business, não sei o que, nem lembro o nome do interesse. Ele começou a anunciar para aquele interesse que para ele não fazia o menor sentido e vendeu muito. Porque para a plataforma, né, que recebe esse volume de dados o tempo todo e que entende o comportamento das pessoas, sabe para quem eles são, né? Sabe que tipo de público que vem no seu site. Então você tem que anunciar para esse tipo de pessoa. É óbvio isso. O Google Analytics, pessoal, você consegue entender até mesmo qual é o tempo de carregamento do site para o seu consumidor, né? Para o seu lead. Quanto tempo, em média, está demorando para o seu site ter um carregamento completo para o seu lead. Isso é muito forte. Você consegue entender qual página que carrega mais lento e tudo mais. Mano, isso é muito poderoso e vocês não têm a mínima noção do tanto que isso... por exemplo, as métricas do Google Analytics vão fazer diferença no seu negócio, tá? Eu tô querendo trazer vídeos como esse, né, de análise de dados, então se você tem interesse nesse tipo de assunto, já vai se inscrevendo aqui para você não perder nenhum vídeo que eu vou fazer aqui sobre o Google Analytics, que inclusive vai ser provavelmente os próximos vídeos aí desse mês ou mês que vem, tá? Então vai ser bem completo, vai ser aulas bem passo a passo mesmo, para quem tá iniciando, para quem tá avançado ali, já tá com o produto no ar, então... Se inscreve aí, vem comigo pra você aprender bastante, viu? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e eu vou deixar aqui 2 conteúdos muito especiais para vocês, tá? O primeiro é eu que estou te recomendando e o segundo é o próprio algoritmo do YouTube, tá? Não se esqueça de se inscrever, eu te espero no próximo vídeo aqui do lado. Valeu, tamo junto e até daqui a pouco.